Nesta semana, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela completa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2024 e o tão esperado Clássico do Vale entre os rivais São José e Taubaté acontecerá na 10ª rodada da competição, no dia 21 de fevereiro, no estádio do Joaquinzão, Casa do Burro da Central. Este será o duelo de número 69 na história dos clubes. Entre amistosos, torneios regionais e jogos oficiais, são 22 vitórias para a Águia contra 21 do Burrão, além de 25 empates. Quem fala da importância deste clássico é o historiador Moacir dos Santos, autor, junto com o saudoso Alberto Simões, do livro que retrata o Clássico do Vale. Me arrisco a dizer que o Clássico do Vale traz vida ao esporte em nossa região. Temos que contribuir de todas as maneiras para que esse clássico jamais seja novamente interrompido e que Taubaté e São José sempre estejam caminhando juntos na mesma divisão, seja ela na Série A2, seja ela na Série A1. Moacir também conta um pouco da história deste clássico, falando sobre os jogos e as vantagens de cada equipe. Então, com base nos registros que possuímos, considerando jogos oficiais, foram 68 jogos, 22 vitórias para o São José, 21 vitórias para o Taubaté e 25 empates. Foram assinalados 127 gols, 65 pelo Taubaté e 62 pelo São José. A maior goleada do São José foi em 67, 3-0. Maiores goleadas do Taubaté, 3-0 duas vezes em 65, 4-3 em duas oportunidades em 67 e em 81. Bolacha e Tata, os maiores artilheiros do São José com 4 gols em clássicos. Depois vem Tio Marino e Norival com 3. Pelo lado do Taubaté, o Diango tem 5 gols e com 3 vem Adilson, que depois foi jogar no São José, Mazzoli e Gilcinho. Cleto foi o atleta que mais jogou o clássico, defendendo o Taubaté. Foram 19 jogos. Tata, Edinho e Nenê jogaram 16 jogos cada um, defendendo o São José. Diego Lameiro foi o que mais dirigiu o São José como técnico contra o Taubaté. Foram 14 jogos de clássicos sob o comando de Diego Lameiro. Pelo lado do Taubaté, Rubens Peliciotti comandou o time do Taubaté em 10 jogos. Um dos últimos clássicos disputado em 2015 pela Série A3, o autor de um desses últimos gols foi o meio-campo Cristiano Fernandes, do São José. Ele lembra com emoção do gol da Águia e até da comemoração que ele fez naquele dia. O clássico é surreal, a adrenalina é totalmente diferente. Não é que nos outros jogos não tem adrenalina, mas no clássico é aquele gostinho a mais. E poder fazer o gol e ajudar o clube, ajudar meus companheiros naquele momento foi marcante. E da maneira que foi o gol, foi muito especial. Ficava num hotel, conversando com o Jário, um dia antes dos jogos, que a gente ia meter a dancinha quando a gente fizesse o gol. E naquele momento eu falei pra ele, amanhã eu vou fazer um gol e vou meter uma dancinha. E a gente meteu a dancinha. Foi muito surreal. Só tenho que dar graças a Deus e poder fazer parte desse grande clube. E tá marcado no meu coração e o carinho enorme que eu tenho por essa cidade e por o clube que é o São José. A volta do clássico também é celebrada pelo ex-meia Sandro Fonseca, que vestiu a camisa dos dois rivais e tem o respeito das duas torcidas. Sandro classifica este clássico como um jogo à parte dentro do Campeonato Paulista. Na minha opinião, um jogo à parte no campeonato, né? E você vai vendo que na história, né, sempre teve uma disputa muito grande, ninguém nunca quis ficar por baixo, perder, porque se torna um campeonato à parte, né? Taubaté e São José se tratando de duas grandes equipes. E eu vejo que eles sempre, em semana desse clássico, o movimento é diferente, né, se tratando desse clássico. Então, na minha opinião, é algo que é à parte ao campeonato. Sei que faz parte de um campeonato, mas é um jogo à parte, né? Vem toda essa rivalidade por anos, então acho que é algo que vai ser muito bom para o Vale. Já o radialista Pedro Luiz, de Taubaté, que acompanha os dois clubes há muitas temporadas, lamenta que o clássico
tenha ficado tanto tempo sem acontecer nas divisões do futebol estadual. O Taubaté esteve anos aí na segunda divisão, o São José na terceira, o São José antes estava na segunda, o Taubaté na terceira, e isso não é legal, né? Nós temos aí o Vale do Paraíba como se fosse aí uma cidade de Campinas, como se fosse São Paulo, né? Hoje as cidades são ligadas, né? E a região é muito forte. Então eu acredito que o Taubaté e o São José acabam espelhando essa força do futebol da região, né? Eu acho que até esse crescimento, se o Taubaté e o São José, eles conseguirem, né, realmente se manter na A2 e até na A1, eu acho que possibilita o crescimento de outras cidades também estarem com suas equipes aí no futebol profissional. Sobre a rivalidade, Pedro Luiz acredita que mesmo com esse jejum de clássicos, desde 2015, a paixão das torcidas continua forte. Então houve assim um acompanhamento dos torcedores, né? O torcedor do São José vibrando com as derrotas do Taubaté, o torcedor do Taubaté vibrando com os maus resultados do time do São José, o torcedor do Taubaté torceu contra a equipe do São José nas finais do campeonato, e o torcedor do São José torceu pela queda do time do Taubaté. Então eu não vejo sentido de diminuir essa rivalidade, não. Ela está dentro do aspecto esportivo, né, de interesse de cada torcedor. Pode ser até que a chama ela esteja um pouquinho aí diminuída, né, justamente pela ausência do encontro das duas equipes. Mas bastou aí o primeiro jogo, o primeiro encontro dos times, né, para que isso seja novamente realimentado e tenhamos aí o interesse, né, das torcidas em acompanhar as suas equipes dentro da rivalidade. Quando a gente fala isso daí, é importante se colocar, né? Rivalidade com respeito humano, né? Não aquilo que a gente vê de coisas assim, lamentáveis nos campos de futebol e tudo mais. Não, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a rivalidade, a festa, o interesse de um torcer contra o outro, eu acho que tudo isso é permitido. Eu sempre digo que o torcedor, ele tem o direito, obviamente, pelo ingresso que ele paga, ele tem o direito de vaiar e aplaudir, né? Então é torcer, vaiar ou aplaudir, só. E como muita gente tem uma história particular com os clássicos, Pedro Luiz lembra que a sua estreia como repórter pela radiodifusora foi justamente no Martins Pereira, e um clássico bastante acirrado. Olha, eu particularmente sei o que é um clássico entre Taubaté e São José e Taubaté, particularmente, né? Porque eu estreiei como repórter de campo da equipe de esportes da difusora em um jogo em 1978 no estádio Martins Pereira entre São José e Taubaté, e foi meu primeiro jogo, e já participava do programa de esportes e tal, e aí houve um problema com o repórter, ele não pôde ir até São José, e daí coube a mim fazer esse jogo em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira, e quebrou o pau, né? Eu me lembro que no primeiro tempo de jogo deu confusão, do outro lado do campo lá, uma briga entre jogadores, Ivan era o goleiro da equipe do São José, e eu naquela inexperiência toda, né, eu acabei entrando no gramado para pegar a palavra do Cleto, que era o lateral esquerdo do time do Taubaté. Levei uma bronca do Maneirinho, uma bronca do árbitro, né? E dali eu vi que o negócio não é fácil, não. A sorte está lançada, e como o jogo será no Joaquinzão, a torcida da Águia tem ao seu lado um retrospecto altamente positivo, jogando na Casa do Burrão, segundo o historiador Moacir dos Santos. No Joaquinzão, São José tem mais vitórias. Foram 11 contra 9 do Taubaté e ocorreram 8 empates. Já no Martins Pereira, o Taubaté venceu 5 vezes, empatou 13, foram 9 vitórias do São José. Esses são mais alguns dados que nós temos do registro dessa bela história da rivalidade regional. Se você me permite, quero deixar aqui registrado que grande parte desses dados estão devidamente registrados no livro A História de uma Rivalidade, que em 2012 tive a honra de escrever com o grande jornalista e amigo Alberto Simões.
É isso, o encontro entre São José e Taubaté está marcado para o dia 21 de fevereiro e aqui o time do Parada dos Esportes estará acompanhando tudo em mais uma edição do Campeonato Paulista da Série A2 na temporada 2024. Celso Gomes para o Parada dos Esportes. Parada dos Esportes.